Você sabe que nessa série Vamos Ler Juntos, eu não comento nenhum livro que considere leitura descartável. Eu não perco tempo com livro que não tem nada a acrescentar, ou pouco a acrescentar. Agora, nem todos os livros que você me verá examinando eu considero leitura obrigatória. O de hoje faz parte desse seleto grupo. Assim, de livro que, eu vou dizer o seguinte, não se satisfaça apenas com o comentário que eu vou fazer. Procure ter acesso ao seu conteúdo, chegar às suas conclusões próprias, porque são livros que entraram para a história da humanidade. Eu considero Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, um livraço. Esse livro, para você ter uma ideia, foi escrito pelo professor de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Viena, Viktor Frankl, a partir da sua experiência, olhe lá, no campo de concentração de Auschwitz. Ele lecionou nas universidades de Harvard, Stanford, Dallas e Pittsburgh. E ele é fundador da logoterapia, sobre a qual eu vou falar dentro de instantes. Então, note bem, por que eu considero esse livro leitura obrigatória? Porque ele é muito bem escrito. Porque o autor chega a conclusões que, em parte, eu considero profundamente cristãs. Porque ele passou pelo campo de concentração. Porque as conclusões a que ele chegou foram a partir da prova mais severa pela qual um ser humano pode passar. Suas ideias foram testadas. Ali ele manteve contato com muita gente. E a partir dessa reação à tortura, ao processo de desumanização, ele extraiu conclusões profundíssimas sobre o funcionamento da natureza humana, repito, no momento da mais profunda prova. Então, ele é o fundador da logoterapia. Na página 7 desse livro, e agora eu começo um exercício que vai requerer de você muita perseverança, muita paciência. A coisa que não vai ser assim, dinâmica, eu não disponho de recursos para apresentar os parágrafos que vou ler na tela, sabe? Você não vai ver aqui essa, como é que eu poderia dizer, essa edição primorosa que você pode encontrar em outros canais. Agora, se você tiver paciência, perseverança, você vai ter acesso ao conteúdo da obra. E eu lhe garanto, vai passar por experiências riquíssimas. Eu trabalhei duro. Olha, eu li e reli os livros dessa série. E deles extrair o que eu considero o pensamento central do autor. O que de mais belo existe na obra que está sendo examinada. Então, eu julguei importante separar aqui o que Viktor Frankl fala sobre a logoterapia, na página 7 desse livro, que é edição da editora Vozes e da editora Sinodal. Ele diz assim o seguinte, olha só, é aqui que encontramos o tema central do existencialismo. A vida é sofrimento. E sobreviver é encontrar sentido na dor. Preste atenção. Isso aqui é a essência da logoterapia. Encontrar sentido na dor. Todos sofremos. Agora, o sofrimento é insuportável quando não conseguimos auferir benefício algum dele, quando não vemos propósito, quando não divisamos sentido. Então ele diz o seguinte, a vida é sofrimento. Eu costumo dizer, plagiando os puritanos, que a vida é dura, curta e incerta. E ele declara que a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor.
Se há de algum modo um propósito na vida, deve havê-lo também na dor e na morte. Como a dor e a morte fazem parte da vida, veja só podemos chamar de vida aquela para a qual há um sentido na dor e na morte. Então, olha, perca de vista, sabe, conceito de felicidade que não trate dos temas da dor e da morte, de modo a oferecer sentido para eles. Então, Vitor Frankl prossegue dizendo, mas pessoa alguma pode dizer a outra o que é esse propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Aqui eu concordo e discordo de Vitor Frankl. Eu não acredito, como cristão, que nós temos essa liberdade de escolhermos o nosso propósito. É bem verdade que no grande propósito do Criador para as nossas vidas, há expressões práticas, manifestações concretas, factuais desse propósito, veja só, que variam de pessoa para pessoa. Eu entendo, por exemplo, que faz parte do cumprimento do meu propósito de vida é responder ao chamado de Deus para a minha vida. E esse chamado envolve pregar a palavra de Deus. E, portanto, gravar esse vídeo está inserido no propósito da minha existência, porque eu vejo esse trabalho como subserviente ao cumprimento do meu chamado, que é uma forma de pregar o cristianismo, que é analisando essas obras, mantendo um diálogo entre o pensamento desses autores, que nós vamos estudar, e o Evangelho de Jesus. E aqui ele está falando algo que, de certa forma, eu concordo. Cada um tem que encontrar o seu sentido. Mas aquilo, veja só, que é universal, que se aplica a todos os seres humanos, de todas as etnias, de todas as eras, de todas as culturas, de todas as classes sociais. Nós fomos criados para viver para a glória de Deus, para o conhecer e nele ter prazer por toda a eternidade. Nós fomos formados para reproduzir as palavras de Cristo. A minha comida, ele falou isso em Samaria, no poço de Jacó, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Então, sem divisarmos esse propósito, sem compreendermos que o ser humano foi feito para o louvor do Criador. E dentro desse grande chamado, encontrarmos a nossa vocação, aquilo que Deus pede de nós nesse tempo curto de vida que nos resta, veja, não há como nós falarmos sobre felicidade ou encontrar sentido na dor e no sofrimento. Então, esse é o propósito da logoterapia. Porque ele observou o seguinte, que as pessoas que conseguiram sobreviver às pressões do campo de concentração foram justamente aquelas que tinham um propósito para viver, que almejavam alguma coisa. Quer dizer, cuja chama da vida era mantida por conta de uma esperança. Então, a logoterapia tem esse objetivo, de levá-lo a conhecer o sentido da sua vida. Pode ser um amor, pode ser uma causa, sabe? O sentido da vida no sentido da dor e da morte. O que o cristão, repito, vai dizer é que tudo isso está intimamente ligado com o Evangelho. Mais adiante eu vou comentar um pouco mais sobre esse conceito do autor, sabe? E procurando ver em que ele concorda com o Evangelho e que luz o Evangelho projeta sobre ele. Então esse livro foi escrito, olha lá, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Sabe? E escrever esse livro foi um dos motivos que ajudaram Vitor Frankl a passar pelo suplício do campo de concentração de Auschwitz. Então vamos lá agora para a leitura dos parágrafos centrais. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse registro. Isso aqui é quase que um diário
do tempo que ele passou em Auschwitz. Então vamos lá para as páginas 16 e 17, nas quais ele fala sobre a luta pela sobrevivência que atropela valores. Olha o que ele diz. Olha só. Luta-se, ele falando sobre o que ele percebeu no comportamento humano no campo de concentração. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses. Meu Deus. Ele percebeu isso. Eu acho isso assustador. Sabe? Aqui estamos nós. Aqui estou eu. Sabe? Bem vestido, assim, vestido de acordo com o que eu quero. Acabei de tomar um banho. Vim de uma academia onde, portanto, ali eu fiz musculação. Estou bem alimentado. E falando sobre felicidade com você e você me ouvindo. Mas o que é tratar desses temas num campo de concentração? Em meio à tortura, à fome, o frio, o abandono, a desumanização da sua vida, em alguém olhar para você e o considerar menos do que um inseto, uma ameba, um ser destituído de valor, na verdade, uma ameaça à espécie humana. Pois assim os nazistas viam os judeus que para essas masmorras eram lançados. Então ele percebeu, contudo, que ali, olha só, luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Ele via pessoas, portanto, sob aquelas pressões, na luta pela sobrevivência, revelando o lado obscuro de suas vidas. Por isso que nós oramos: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, não permita que na prosperidade e na adversidade eu perca o ser. E muitas pessoas ali no campo de concentração perderam o ser, manifestaram aquilo que eram. Ele prossegue dizendo o seguinte: é neste momento que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos de panelinhas contra outros. Cada qual procura proteger-se a si mesmo. Eu me lembro de uma canção cantada pelo Paulinho da Viola, sambista, me parece carioca. Ela foi tema de uma novela famosa, cujo conteúdo, portanto, da canção é o seguinte: dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Na vida de um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz. Quando a solidão é mais, alguém já falou. Essa é a parte que me interessa. Mas é preciso viver. E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um tratar de si, irmão desconhece irmão. Olha, faço aqui a minha confissão. Que Deus me leve. Se para me manter biologicamente vivo for necessário que eu viole o direito de alguém. Olha, nem toda espécie de vida é desejável. E a vida que, para ser preservada, sabe, lança a mão do egoísmo, da barbárie, sabe, da vingança, da indiferença, sabe, que se submete a essa competição darwinista. Essa vida não é digna de ser vivida, sabe? Prefiro que antes Deus me leve para a glória. Então, Viktor Frankl prossegue dizendo o seguinte, na página 17. Olha só. Um fato está claro para todos. Para aquele que for salvo dessa maneira, outro terá que entrar na lista. Então, ele está falando aqui dessas disputas que ocorriam. Olha só o que ele declara mais a seguinte. Olha só. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando o prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres.
Perde tudo que trouxe. Ele é todo depilado. Não fica um só pelo no seu corpo. E todos os seus pertences são levados. E é sob essa pressão que Viktor Frankl percebeu algumas pessoas manifestando a sua sombra, usando aqui a linguagem junguiana. A única coisa que não dá margem a dúvidas e que interessa aos funcionários do campo de concentração é o número do prisioneiro geralmente tatuado no corpo. Quer dizer, você perdia a sua personalidade. Você deixava de ser essa criatura singular, com nome, com uma profissão, com uma identidade. Você se tornava um número que era tatuado no seu braço. E aqui o último parágrafo referente a esse ponto. Olha só. Olha só. Nesta situação, o prisioneiro não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais. Cada qual só pensa em salvar a sua vida para os seus, que por ele esperam em casa e preservar aqueles aos quais se sente ligado de alguma forma no campo de concentração. Que coisa, meu Deus, impressionante. Eu me sinto muito pequeno. Sabe? Quer dizer, pequeno por quê? Porque, meu Deus, isso para mim é muito humilhante. Pensa comigo. Eu sei que eu amo o meu Criador. Eu sei que Ele implantou amor por Ele no meu coração, tal como o fez no seu coração. Mas o que eu sei é que se Ele não regular as minhas circunstâncias de vida pela sua graça, eu posso vir a entristecer o seu espírito. E por isso nós oramos, Senhor, que na diversidade das circunstâncias, Tu encontres em mim um coração resoluto, sabe? Predisposto a em tudo glorificar. Que o Senhor me habilite a dizer tudo posso naquele que me fortalece. Mas ao mesmo tempo, Senhor, regula minhas circunstâncias de vida. Eu não quero ser escravo da tirania das circunstâncias, mas na minha fragilidade, eu peço que o Senhor se compadeça de mim e que a seu tempo o Senhor diga: mar, aquieta-te, vento, cessa. Eu vou fazer uma pausa por aqui. Eu não vou conseguir, num único vídeo, tratar do conteúdo completo do Em Busca do Sentido do Viktor Frankl. Eu vou fazer uma pausa e nós vamos, no próximo vídeo, para a parte 2. Ainda tem muita passagem dessa obra-prima a ser examinada por você e por mim. E eu peço que você insista, sabe, em me acompanhar. Olha só, outro ponto. Eu peço que você comunique o conteúdo do que nós vamos ver nos próximos dias a parentes e amigos. Olha, não é para promover o meu vídeo, o meu canal, nada disso não. Eu te digo isso diante de Deus, é claro que eu quero isso. Mas não é só isso. É que há pessoas que encontram-se em estado de depressão ou potencialmente expostas a essa noite escura da alma, essa tristeza de coração, por não terem sentido para viver, por não encontrarem um propósito. Sabe, então elas se fazem valer de remédios de tarja preta, e com isso não quero dizer que em algumas situações, sabe, eles não sejam necessários, mas percebo, quer dizer, um uso assim indiscriminado desses medicamentos, desses calmantes, desses ansiolíticos, quando na verdade as pessoas poderiam se livrar de tudo isso. Não estou dizendo que é o que se aplica a todos os casos, mas se encontrassem um propósito para a sua existência e partissem na sua direção.